Meu convidado de hoje é o cardiologista Dr. Celso Biagi. Doutor, quais são as principais complicações que a hipertensão pode causar? A primeira delas é o derrame, é o AVC. Todo paciente hipertenso não controlado ou que perde o seu controle, 80% dos pacientes vão ter um AVC, vão ter um derrame. Tanto que na unidade coronariana nós passamos a chamar unidade neurológica. Começa com a hipertensão e termina com AVC. A segunda causa mais grave é o infarto, porque vai pegar pessoas de idade que estão em fase de trabalho e que vão ter uma dificuldade para desenvolver o seu trabalho. E a terceira causa, mais grave, que é a mais cara, mais onerosa, são os pacientes mal controlados, muito mal controlados, que vão ter uma insuficiência renal. Essa insuficiência renal, o paciente tem que ficar ligado numa máquina pelo menos 3 vezes por semana, ou a diálise que ele faz em casa, ou um provável transplante, que não é tão bom, tão fácil assim como a gente fala nas nossas entrevistas. Porque no caso, o derrame e o infarto, ele traz consequências muitas vezes irreversíveis, né, sequela. Doutor? Exatamente. Sequela. Essa sequela de um paciente de 45 anos, 50 anos, pai de família, que é o que produz na família, fica com a parte paralisada do corpo. É a pior coisa para o homem, principalmente nós latinos, é ficar em casa numa cama. Eles entram em depressão. Ativo como somos, né, doutor? E existe alguma diferença quando a paralisação é do lado direito ou do lado esquerdo? Não, a sequela é máxima, né? Sempre o risco é o pior mesmo. É que ele, se tem uma paralisada do lado direito, ele não pode nem assinar o cheque, né? É verdade. Doutor, esse uma coisa que tem chamado, um fator que tem chamado muita atenção das pessoas são as crianças. Como estão as crianças? Elas também estão sofrendo de pressão arterial descontrolada, no caso de hipertensão? Então, a gente esquece da criança ou do adolescente. E nós temos que verificar a pressão deles igual do adulto. O que está acontecendo é a alimentação, tanto na escola pública como na escola privada. O sal dessa alimentação, a gordura dessa alimentação e a inatividade. Queria dar aqui que tem que ter educação física na escola. Não simplesmente tem que ir para a escola a pé ou de bicicleta, numa cidade plana igual a nossa. Não ter que esperar o pai para levar de carro. Doutor, tem que fazer atividade. O senhor tocou num assunto muito importante, o sal. Dizem que tem 3 pós brancos que matam o homem, que é o sal, o açúcar e a cocaína, né? Agora, devemos tomar muito cuidado com o sal e com o açúcar na alimentação, que com eles a gente altera a pressão, ganha sobrepeso e gera uma série de doenças com riscos irreversíveis, como a hipertensão, que pode causar infarto, causar derrame, e muitas vezes nós não prestamos atenção nisso, né, doutor? Como as crianças. As cantinas das escolas estão cheias, apesar de muitos programas de deixar as cantinas mais saudáveis, ainda a alimentação dessas crianças é preocupante, né, doutor? Mais saudável, entre aspas. Precisaria ser cobrado dos pais esse saudável, porque se do lado está uma criança comendo batatinha, a outra vai comer batatinha. Naturalmente, né? Só para você ter uma ideia, nos anos 80, a batatinha de um fast food famoso eram 70 gramas e tinham 270 calorias. Hoje é 200 gramas e tem 650 calorias. Então nós estamos dando mais alimento e cada vez mais errado. Falando dos brancos, o sal e o açúcar, que essas crianças vão desenvolver sobrepeso e obesidade, sedentarismo, e lá na frente hipertensão e diabetes, correm junto. E quanto mais hipertenso, quanto mais diabético, mais doença ainda. Então, quais são as principais atitudes, os principais hábitos de vida na adolescência que vão gerar ou que podem gerar uma diabetes no futuro? Alimentação. Alimentação. Sobrepeso, obesidade, sedentarismo. Muitos têm fatores genéticos. Mas se o fator genético associado a essa inatividade, a essa não exercício, a esse não bicicleta que nós tínhamos tanto, que fazíamos tanto uma cidade igual a nossa. Agora tudo é moto, mais acidente, mais gasto para o governo, que devia ter um seguro maior a moto, porque o
lá na frente vai ficar caro. É um problema que gera outro, né? Mas doutor, e qual é o risco da criança que sofre hipertensão? É o mesmo risco do adulto? Mesmo risco. O hipertenso adulto que vai ter um infarto com 50 anos, essa criança, esse adolescente vai ter um infarto com 30 anos. Existe caso de crianças que tiveram infarto, não? Não, crianças não. Pode ser aí adolescentes, mas aí já é adolescente e adulto jovem, é a terceira pó branco que dá muito isso. Doutor, normalmente as pessoas que fazem tratamento para hipertensão, que envolve muitos remédios, têm um pouco de receio de tantos remédios, porque a hipertensão, às vezes a pessoa tem diabetes ou tem outras doenças e isso gera um tratamento com muitos remédios. Existe um mito de que isso faz mal à saúde. Isso é mito ou realmente essa série de remédios envolvidas nos tratamentos de mais de uma doença trazem risco à saúde? É mito. Mito. O remédio é para salvar. Porque muitas pessoas usam disso para classificar o seu medo, né, doutor? Porque tem diabetes, tem pressão alta ou outras doenças e tomam vários remédios e ficam com medo de tomar tantos remédios. Tem paciente que toma 15 remédios por dia. Hoje, tem a orientação médica, não tem risco nenhum. Hoje, com os medicamentos mais modernos, para hipertensão, 1 ou 2 comprimidos é o suficiente. Para o diabetes, 1 ou 2 comprimidos é o suficiente. Para asma, para as doenças crônicas. Mas o que não pode esquecer é que existe o remédio. Mas existe a coisa muito mais simples e mais barata. É a dieta, não sal, não açúcar, é a perda de peso, é o sedentarismo que tem que evitar, é o álcool, é o cigarro que tem que parar. Vou diminuir. Não, é parar. Isto é menos remédio. Agora, aquele que fuma, que bebe, que vai churrasco todo final de semana, tem que tomar 15 comprimidos por dia. Nós já, em outros programas, dissemos muito sobre isso, doutor, sobre a medicina preventiva e a medicina curativa. O caso dos remédios que nós acabamos de falar é a medicina curativa, mas a melhor solução, sem sombra de dúvidas, é a medicina preventiva, né, doutor? Num país igual ao nosso, queira ou não queira, entre aspas, nós somos pobres, que a medicação custa, nós temos que prevenir na criança, no adolescente e no adulto. Esses que vão entrar no mercado de trabalho, entrada do mercado de trabalho, é ali que você pode detectar algum tipo de doença. Isso aí, doutor. Nós vamos para mais um intervalo e voltamos logo. Não saia daí porque já já você vai ver como tratar e prevenir a hipertensão. Espero você.